Olá, eu me chamo Marcos, esse é o segundo vídeo do canal. Vamos trazer mais um pouquinho, né? Vamos dividir mais um pouquinho a palavra de Deus com vocês aqui. Vamos buscar manter o estado de graça, vamos estar sempre trabalhando em busca do estado de graça, que é a gente buscar sempre estar em comunhão com Deus, longe dos pecados mortais. Buscar sempre estar confessando, estar se arrependendo dos nossos pecados, né? Orando, rezando, jejuando. E hoje, né? Hoje a gente vai estar trazendo um pouquinho da palavra de Mateus para vocês, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o casamento, né? Para quem é casado aí, quem não é casado, né? Vamos tentar dividir aqui um pouquinho com vocês, né? Trazer um pouquinho da nossa experiência para vocês aqui a respeito desse matrimônio constituído por Deus, né? Falar um pouquinho desse sacramento, né? A gente sabe que hoje no mundo que a gente vive é tão fácil, né? As pessoas casam, as pessoas descasam, né? Então, hoje casamento tem sido estratégia, né? Então, vamos trazer um pouquinho da palavra, de Deus aqui, né? Tentar dividir um pouquinho com vocês aqui e buscar junto com vocês, né? A gente através da oração, né? Através da palavra de Deus, através da Bíblia, né? Buscar sempre estar em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, para que a gente esteja sempre vivendo em estado de graça, né? Porque eu acredito que todos já devem ter conhecimento dessa frase, né? É uma frase que eu ouvi há pouco tempo, né? Mas não deve ser uma frase muito nova, mas que eu gostei demais e que tem trazido para a minha vida, e eu queria que você levasse para a tua também, né? A frase é a seguinte: todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Então a gente, diante dos problemas que a vida nos oferece, né, a gente busca solução em vários lugares, né? O mundo nos oferece aí as soluções, né? A gente busca em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os ambientes, e a gente esquece de buscar a solução aonde realmente ela está, né? Que é aqui, ó. Tudo. Aqui se encontra a resposta para todos os nossos problemas, né? A gente só não busca, né? Então, esse vazio, com certeza, ele vai ser preenchido por Deus e pela palavra de Deus, né? E hoje a gente vai falar sobre o casamento, sobre o matrimônio, né? E a pergunta do dia seria qual? Não sou casado na igreja, né? E tenho um relacionamento, eu vivo com uma pessoa. Eu estou em pecado? Então, Mateus 19, versículo 3 ao 11, né? Eu vou fazer a leitura dessa palavra para vocês e vamos, eu e você, refletir um pouquinho a respeito disso, né? A gente sabe que é um assunto polêmico, né? Não é polêmico, né? Porque se você seguir o que diz a palavra de Deus, não tem polêmica, né? Então, se você seguir o que está aqui na Bíblia, não existe polêmica. A polêmica é o ser humano, que é uma palavra do ser humano, né? A polêmica é do ser humano. O ser humano faz polêmica e cria problema. Mas se você seguir o que está escrito aqui, não tem polêmica. Existe acerto e erro. Se você seguir a Bíblia, você está acertando. Se você não seguir, você está errando, né? Então, Mateus 19, versículo 3 ao 11. Os fariseus vieram, perguntaram-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes o que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da natureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Então, igual eu falei para vocês, né? Não existe polêmica. Está escrito aqui, ó. Né? O que Deus uniu, o homem não separa. Né? E Deus, ele constituiu o sacramento do matrimônio, né? Então Deus está mostrando para a gente aqui nessa palavra aqui, né? Não sou eu que estou falando, né? A Bíblia está mostrando para nós, né? Deus, ele disse, né, que a partir do momento, a partir da união do homem e da mulher, não serão mais duas pessoas e uma só carne, com a bênção de Deus, né? Deus ele constituiu isso, né? Então, para que esse matrimônio, né, para que esse sacramento ele seja constituído de fato por Deus, né, você deve ter a unção, você deve ter a bênção de Deus, né, você deve realizar o teu casamento dentro da igreja, né, conforme diz o sacramento de Deus, né. A partir desse momento, daí, ambos serão uma só carne, né. Então, mas eu sou casado no cartório. Deus não conta o cartório. Deus conta o que está escrito aqui na Bíblia, né? Então, você estando casado no cartório ou não é a mesma coisa, né? Deus ele vai considerar aquilo que ele mostrou para a gente lá em Gênesis, né? Que a partir daquele momento da união do homem e da mulher, ambos se tornarão uma só carne, né? E não serão mais duas pessoas e serão uma pessoa, né? E a partir desse momento, qualquer outro tipo de relação, né? Se o homem se desfazer da mulher ou a mulher se desfazer do homem, que constituir uma nova relação ou um novo casamento que não seja um novo casamento a partir daquele momento, né? Depois daquele primeiro casamento, este homem ou essa mulher ele viverá em adultério, né? E no final vem uma situação bastante interessante, a qual eu grifei aqui, né, para a gente estar dividindo com vocês também, né. Seus discípulos disseram: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu-lhe ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. O que quer dizer isso aqui, né? É tão fácil resolver um problema, né? Basta você não enfrentá-lo, né? Então, tipo, basta eu não casar? Basta eu não casar que meus problemas estarão resolvidos, né? Os meus problemas estarão solucionados, né? Eu não terei mais problema com a mulher não terá mais o problema com o homem, basta não haver mais o casamento, né? Então, o homem, por que o homem busca esse tipo de solução, né? Porque é a solução mais fácil, né? Porque o homem ele não quer, na maioria das vezes, né? O ser humano ele não quer, na maioria das vezes, seguir o que a palavra diz, né? Ele quer estar no estado de graça, ele quer ter todos os direitos a qual Deus lhe concede, né? Deus lhe concede o direito, você tem o direito da comunhão, de estar comungando ali dentro da igreja, né? Só que ele não quer passar pelo ônus, né?
que no caso o ônus para ele seria o casamento. Eu tenho que casar na igreja para me receber o casamento, eu não posso, né? Eu vou viver em pecado, eu não quero viver em pecado, mas eu não queria casar. Então, tipo, o homem, o ser humano, a carne, né? O mundo, ele busca a solução fácil, né? Porque não é fácil, né? O mundo oferece tantas situações a qual se torna difícil, né? Então, por isso que Deus fala aqui, né? Que nem todos são capazes de compreender, porque nem todos querem assumir, né, essa responsabilidade com Deus, né? Não, eu, eu, eu quero casar na igreja, eu casei na igreja, eu estou recebendo a comunhão, eu não vivo em pecado mortal, eu não tenho o pecado do sexo no casamento, né? Então eu recebo a minha comunhão, eu tenho um casamento constituído. As pessoas não querem mais isso, né? As pessoas veem nisso uma dificuldade, né? Então por isso que Deus está dizendo para nós aqui, ó, nem todos são capazes de compreender, porque o homem ele quer a facilidade, né? O homem ele quer receber a bênção, ele quer receber a graça de Deus, mas ele não quer o contraponto, né? Não, eu te dou a graça, mas você tem que viver conforme eu estou te mostrando aqui na Bíblia, entende? Porque senão tudo seria fácil na nossa vida, né? Mas somente aqueles a quem foi dado, né? Então, o que quer dizer isso para nós, né? Mas somente aqueles a quem foi dado. É o homem, né? Que quer seguir a palavra de Deus, né? Tipo, você recebe a palavra e você vai seguir. Não, a palavra diz que eu devo casar na igreja. A palavra diz que eu devo constituir o meu casamento, né? Para que eu possa viver em estado de graça, porque por questão moral, né? Porque, digamos, né? Estamos aqui falando, né, de pessoas que querem, esse foi no início do vídeo, né? Estamos falando aqui de pessoas que querem estar em estado de graça, que querem estar partilhando da palavra de Deus, que querem estar comungando da palavra de Deus, que querem estar vivendo uma vida plena com Deus, né, que estão buscando a Deus, né? Estamos falando disso, né? Então, a partir deste momento, a partir desse não, eu quero viver em estado de graça, eu escolhi isso para minha vida, porque Deus ele te deu o livre-arbítrio, né? Você vai decidir, a palavra está aqui, todas as respostas para os teus problemas estão aqui na palavra de Deus, estão aqui na Bíblia, e você vai tomar essa decisão, eu quero seguir. Então, são para essas pessoas, né, que a gente tá direcionando, né, esse vídeo agora, né, eu quero seguir a palavra de Deus, eu quero estar em estado de graça, então você tem que seguir o que está aqui. Então, para que você possa viver em estado de graça, você tem que ter, você é casado, você tem que ter o teu matrimônio constituído na igreja, você está em comunhão, você não está em pecado mortal, você está em oração, né? Aí você vai começar a viver em estado de graça. E não existe coisa melhor, não existe coisa mais satisfatória você estar vivendo em estado de graça, né? O homem é fraco, o homem ele é frágil, né? Ele vai pecar, né? Ele vai cometer erros, né? Mas eu vou me confessar, mas não basta você se confessar, você tem que ter o arrependimento também, né? Então, voltando ao que eu havia falado, né? Por questão moral, né? Nós temos lá na igreja, por exemplo, um casal que é ministro da Eucaristia, né? Então, como que esse ministro da Eucaristia ele vai servir a comunhão, ele vai servir o corpo de Cristo para você naquele momento, mas ele não pode comungar, né? Então veja bem, né? É contraditório isso, né? Ele não está podendo comungar porque ele não é casado na igreja, entende? Então, como que você vai ter uma vida plena, uma vida retilínea dentro da igreja, se você não tem todos os quesitos a qual a Igreja Católica te propõe? Porque Deus ele te propõe as coisas, Deus ele te coloca, está aqui, né? Se você quer a tua salvação, você quer chegar ao reino de Deus, você quer chegar ao reino dos céus, está aqui, o caminho é este, você vai escolher. Deus ele te colocou no mundo, Deus ele te emprestou o mundo, né? Deus ele emprestou o mundo para a gente viver, e você vai decidir. Então
para que você tenha uma vida retilínea, para que você tenha, você possa estar chegando no seu estado de graça dentro da igreja, você tem que estar cumprindo esses procedimentos, esses requisitos que a igreja nos propõe, entende? E isso vai fazer uma diferença abundante na tua vida, né? Então, para essas pessoas que eu estou falando, eu sou católico, eu tenho meu relacionamento, eu sou casado com uma pessoa, mas eu não sou casado na igreja. Casa na igreja, busque um padre, né? Faça uma confissão, peça orientação do padre da sua paróquia, da sua comunidade, né? Fala que você quer viver em estado de graça, fala que você está buscando o estado de graça, fala que você quer viver para a comunidade, que você está buscando isso, né? Porque ali no final da leitura diz, né? Então é melhor não se casar. Mas Deus não deixou isso para nós. Deus não deixou assim, ó, tá aqui. Deus não disse assim pra gente, ó, tá aqui, essa é a situação. Se você viver com uma pessoa, se você viver com uma pessoa sem o matrimônio na igreja, você vai estar vivendo em pecado. Então, se tu não quer viver em pecado, então nem casa. Não, Deus não falou isso. Deus ele deixou lá pra gente, lá em Gênesis, lá ele já falou, né, que o homem e a mulher se unam, né, e a partir dessa união com a graça e a bênção de Deus, ambos se tornarão apenas uma carne, não serão mais duas pessoas, e apenas uma pessoa. Porque Deus ele deixou o homem para ele dar continuidade à sua espécie, né? Para ele dar continuidade à humanidade. Então Deus ele deixou o homem e a mulher para que eles constituam o casamento, para que eles tenham o casamento, para que eles tenham filhos, para que eles procriem, né? Deus deixou essa graça. O filho é uma das maiores graças de Deus na nossa vida, entende? Então para que Deus deixou isso para nós, Deus ele não deu uma opção para a gente, ó, então se tu não quer viver em pecado, então nem casa, ele não falou isso. Então isso é uma solução pífia, entende? A gente sabe que tem muitas pessoas que preferem não constituir o casamento, né? Mas aqui nós estamos direcionando essa palavra aqui para as pessoas que querem, né? Eu quero constituir o casamento, eu quero ter uma vida retilínea. Procure o seu padre, procure a sua igreja, né? Tenha uma conversa, procure orientação e busque esse estado de graça. Você vai ver que vale a pena e que vai fazer bastante diferença na sua vida. Não se esqueça, se você é unido sem o consentimento, sem a constituição do matrimônio na igreja, você está vivendo em pecado, né? Então, eu queria deixar assim do fundo do meu coração nessa palavra para vocês, né? Agradecer a Deus por ele ter permitido, né, a gente poder estar partilhando essa palavra. Eu espero que eu tenha deixado aqui alguma coisa de útil para você, né? É um assunto que para o homem é polêmico, para o homem é discutível, né? Mas para Deus não tem discussão, né? Eu não estou entrando aqui no mérito se está certo ou se está errado, né? Cada um vai decidir o que vai fazer da sua vida. Mas para Deus, né? O que reza é o que está aqui na palavra de Deus, o que está na Bíblia, né? Então, se você quer ter esse estado de graça, se você quer sair do pecado, então você tem que fazer conforme o que está aqui, né? Então a gente agradece a Deus por esse momento, né? Por esses minutinhos junto com vocês. É esse segundo vídeo do canal. Agradecer a Deus por a gente ter essa oportunidade de partilhar a palavra com vocês. Espero que eu tenha deixado uma boa mensagem, né? Se eu deixei uma boa mensagem, se eu consegui te ajudar de alguma forma, se eu passei uma palavra que vai fazer diferença na tua vida, né? Deixa nos comentários, né? Deixa o seu joinha, né? E vamos buscar o estado de graça junto, né? Vamos buscar estar em comunhão com Deus junto. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente sabe que Deus é misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, tá certo, pessoal? Então, nunca se esqueça, sempre é tempo de rezar. Valeu, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.